temática falando sobre a ação da insulina. Agora vamos falar do mecanismo de ação, tá? Vamos esmiuçar um pouquinho mais como é que a insulina vai produzir esses efeitos que a gente já comentou. Então é o seguinte, aquilo que a gente viu anteriormente, a insulina vai ter um receptor, que é um receptor transmembranar, né? Esse receptor então vai estar na membrana plasmática de que células? Hepatócitos, adipócitos e miócitos. E esse receptor ele é acoplado a uma enzima chamada tirosina quinase. Então se a quinase ela fosforila, e aí a ativação do receptor leva à ativação dessa enzima, que vai produzir uma série de fosforilações intracelulares, tá? Então vamos entender como é que funciona isso? Olha só, aqui eu fiz um esqueminha para variar, né? Animado. Vamos ver aqui, ó. Tô aperfeiçoando minhas técnicas aqui, ó. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Então a insulina quando se liga ao receptor, ela vai levar à ativação da TK, quem é TK? Tirosina quinase, que é uma enzima que faz parte do receptor, subunidade beta, né? A porção intracelular do receptor. E aí TK ativa, o que ela vai promover? Fosforilação do receptor. Então a gente vai ter esse receptor sendo fosforilado, quer dizer, adição de fosfato na subunidade beta. E aí esse receptor fosforilado ele vai fazer o que, gente? Ele vai atrair outras moléculas que estão dentro da célula, tá? Então ele vai promover a atração, por exemplo, dessa molécula, que na verdade são várias, que é chamadas de IRS. O que significa isso? Substrato do receptor da insulina, tá? Então a gente vai ter essa IRS sendo atraída pelo receptor fosforilado, receptor quer dizer ativado. E aí no momento que a IRS se aproximar aqui do receptor da insulina, a gente vai ter ela sofrendo a ação da tirosina quinase, tá? Quer dizer, ela sofrendo fosforilação das suas tirosinas. Então isso aqui é uma proteína que se aproxima aqui e sofre essa fosforilação. E aí a IRS fosforilada, ela vai fosforilar outras coisas. Então é uma sequência de fosforilações, uma sequência de adição de fosfato. Todo mundo vai ganhar fosfato. Então é aquilo que eu falei para vocês, são reações de fosforilação em cascata que acontecem dentro da célula. Então a IRS fosforilada, ela vai ativar uma outra enzima, que também é uma quinase, que é a chamada PI3 quinase. Então a PI3 quinase vai ser fosforilada e aí ela vai fosforilar outras enzimas, principalmente aqui da membrana plasmática, que não vem ao caso, vamos pular essa parte. E aí no final das contas a gente vai ter a ACAT sendo ativada, tá? Que também é uma quinase, tá? Ela também é chamada de PKB. Então a AKT ou PKB, ela vai já produzir um efeito. Já vai gerar um resultado aí, ó, que é aumentar a translocação de vesículas que contém GLUT4. O que é GLUT4, gente? GLUT é transportador para a glicose, né? A gente viu que na célula beta a gente tem o GLUT2, que é por onde a glicose entra, estimulando a célula beta a liberar insulina. Nas células dos miócitos e dos adipócitos, o que a gente vai ter é a glicose entrando na célula através de GLUT4. Só que o GLUT4 é um transportador que depende da insulina para aparecer. Quando não tem insulina, ele fica dentro da célula, internalizado em vesículas. A insulina é que vai permitir que esses transportadores apareçam na membrana da célula. Então, o AKT vai fazer com que essas vesículas elas sejam translocadas em direção à membrana lá. E aí a gente vai ter o GLUT4 sendo expresso na membrana plasmática das células. Que células, de novo, miócito e adipócito, tá? Os hepatócitos, que têm receptor para insulina também, eles não vão transportar glicose através de GLUT4. O transportador deles é o mesmo que tem na célula beta, é o GLUT2, quer dizer, é um transportador que não depende de insulina. Ah, mas espera aí, a insulina não aumenta a captação de glicose no hepatócito? Aumenta, mas é indiretamente, a gente vai ver isso, tá? Então isso aqui vale para miócito e adipócito, músculo esquelético e tecido adiposo. Então quando o GLUT4 aparece na membrana, a célula se torna permeável à glicose, e aí a glicose entra na célula, tá ok? Então a gente aumenta a captação de glicose por essas células. Se não tiver insulina, essas células não conseguem captar glicose, gente. Não tem outro transportador. O AKT ele também aumenta a síntese de glicogênio e proteínas, fazendo aquilo que a gente falou, né? A glicogênese e vai fazer também a produção de proteínas, né? Vai estimular, isso vai acontecer nas células
a produção do glicogênio, como a gente viu no fígado e músculo esquelético, e a síntese de proteínas em todas as células, tá? E principalmente no músculo esquelético. Então aumenta a atividade de enzimas associada à síntese dessas moléculas. Então a gente vai ter a via da PI3 quinase e uma segunda via que a gente vai ter sendo ativada é a via das chamadas MAP quinases, que são enzimas, também quinases, que vão sofrendo, uma vai ativando a outra, quer dizer, uma vai fosforilando a outra. Então as MAP quinases, gente, normalmente quando você tem ativação de MAP quinase, você vai ter efeito diretamente no DNA da célula, alterando a expressão gênica, ou aumentando a expressão de um gene ou diminuindo. Isso vai produzir ativação ou inibição de proteínas na célula, tá? De enzimas. Então ela altera a expressão gênica, a ação da insulina no receptor via MAP quinase, tá? Então são duas vias de ativação, ó, PI3 quinase e MAP quinase. Lembrando, o receptor está acoplado a uma quinase, que é uma tirosina quinase. Essa tirosina quinase, quando ativada, ela vai promover a ativação de outras quinases. E a quinase faz o quê? Fosforila. Então a gente vai tendo uma série de fosforilações dentro da célula que vão produzir os efeitos da insulina. Tá ok? Então basicamente é isso, tá vendo? Não é tão assim, né? E aqui de uma forma mais enxugadinha, tá? Mais resumida. Então aqui ó, uma outra imagem mostrando isso que a gente viu agora. Então a PI3 quinase, né, ativando AKT, PKB, através de ativação de outras coisas aqui, ó, que a gente resumiu, essa imagem também está resumindo. Então a ACAT ou AKT, ela vai produzir a translocação das vesículas contendo o GLUT4, né? E também a gente vai ter o aumento da síntese de proteína e glicogênio. Bom, a MAP quinase, ela vai estimular o crescimento celular, tá? Então essa alteração de expressão gênica leva ao crescimento celular, a diferenciação celular e ações anti-apoptóticas, ou seja, a insulina é um hormônio que está associado ao aumento da sobrevida das células, impedem que elas realizem a apoptose, e além disso estimula a mitose, tá? Então por isso que ela está associada a crescimento, né? Então a gente tem a insulina muito associada a isso, por isso que o GH estimula a produção da insulina, que ela ajuda no crescimento de tecidos, tá ok? Por isso que normalmente o indivíduo diabético tipo 1, por exemplo, quando é uma criança, você tem redução do crescimento dessa criança. Aí quando você começa a suplementar com insulina, o que acontece? A criança vai crescendo, né? Então a gente vai ter esses efeitos sendo estimulados, tá? Então ela é pró-sobrevida, é pró-armazenamento, guardar, ela é anti-destruição, degradação, catabolismo, né? Um hormônio anabólico, como a gente já falou. Bom, aqui ó, a insulina então ela se liga num receptor, essa figurinha eu achei ela bonitinha, ó, e aí esse receptor é como se fosse uma fechadura e a insulina fosse uma chavezinha. No momento que ela liga aqui, ela vai abrir uma comporta, que na verdade é o transportador de glicose, e a gente vai ter a glicose entrando na célula. Então ela abre a portinha que permite a entrada da glicose na célula. Tá ok, gente? Olha lá, aqui essa outra imagem legalzinha também, ó, que é uma animação, que a gente vai ver a ação da insulina. Então a insulina são essas moléculazinhas aqui, ó. No momento que ela se conecta aqui, a gente vai ter a fosforilação do receptor, e isso vai levar à translocação das vesículas contendo o GLUT4 e a glicose entrando na célula, quer dizer, saindo do sangue e vindo para a célula, por isso que a gente tem a redução da glicemia. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o mecanismo de ação da insulina. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E a gente continua nos próximos vídeos falando de mais metabolismo celular. Preparem-se! Então a gente se vê!